no cinema. Vivia no cinema, não tinha... O mundo, quando eu era garoto, era muito diferente, entendeu? O mundo era do áudio, né? Você ouvia o rádio. Então, o mundo mais fascinante que existia era do cinema, porque você tinha o áudio e tinha a imagem. E mesmo nos filmes brasileiros, o que se ouvia no rádio, por exemplo, os cantores, os atores de rádio, eram aqueles que a gente ia ver nos filmes. Eu acho que de cara eu me encantei com o cinema, não sei precisar exatamente aonde. E o cinema virou uma espécie assim, de extensão de uma curiosidade minha sobre o mundo, entendeu? Eu fui passar a ser um leitor muito tempo mais adiante. Eu gostava mesmo era de cinema, eu ia ao cinema permanentemente. Conhecia a cidade através dos cinemas, em que ele descobria o mundo através dos filmes do John Ford, dos filmes do William Wyler, dos filmes do Humberto Mauro, mesmo no caso brasileiro. E ele aos poucos foi migrando do cinéfilo para o cineclubista em Niterói, dos primeiros cineclubes de Niterói, depois para o crítico de cinema, que ele exerceu no Jornal de Niterói e também na Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, no Correio da Manhã. Se tornou amigo do Antônio Muniz Viana, que era o grande líder, né, o grande mentor da crítica nos anos 50. E aos poucos ele foi se aproximando através da crítica, se aproximando das pessoas que faziam cinema e que estavam no limiar dessa grande revolução do cinema brasileiro, que foi o surgimento do cinema novo. Então, quando surgiu o cinema novo, ele já estava, de alguma maneira, enfronhado desse meio, porque naquele momento, ali, início dos anos 60, não havia quase muita diferença entre o crítico e o cineasta. Você vê que Cacá Diegues, Glauber Rocha, Davi Neves e o próprio Walter e vários outros eram críticos de cinema que passaram a exercer a direção, e alguns mantiveram as duas atividades em paralelo durante algum tempo. A questão de que não havendo escolas você procurasse os filmes para se educar vendo os filmes, ela é extremamente rica, porque ela presume a educação do teu olhar sobre as coisas, os pontos de vista que você escolhe para você captar as coisas, entendeu? Todos aqueles dos quais você pode tirar proveito, de fora, Visconti, sabe, de Antonioni a Glauber, sabe, de tudo, de Chaplin, de tudo que seja interessante, Dreyer. Pô, para mim o filme que eu acho mais bonito é dois filmes, se eu fizesse uma igreja para botar filme dentro e os filmes fossem santos, entendeu? O altar-mor teria a Aurora. Esse era o santo da igreja. Do lado ia ter Cantando na Chuva. Você vê que o meu gosto é totalmente, ele vai em várias direções. Do outro lado ia ter, sabe, Ladrões de Bicicleta, do outro mais adiante ia ter o filme do João Ford, do outro lado ia ter um outro filme do João Ford, ia ter vários filmes do João Ford nessa igreja, mas não no altar-mor. No altar-mor era a Aurora. Acho que todos os filmes desses caras são lições extraordinárias de como ler cinema, ver cinema também. Eu acho que a obra do Walter ela tem uma dialética curiosa entre receber influências, sofrer influências e rejeitá-las e superá-las de alguma maneira com uma procura que é mais íntima dele, né? E por ser íntima é muito particular e justamente porque
tem a ver com processos que ele está vivendo naquele momento. O cinema novo é uma grande referência para ele. Ele começou a fazer cinema e, sobretudo, ele passa por um filme que é um filme decisivo, que é O Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, há, digamos assim, um conjunto de ensinamentos a aprender, a introjetar a partir dessa convivência com os cineastas do cinema novo. Há uma perspectiva de leitura, sobretudo do Brasil, que é relativamente comum entre ele e os cineastas do movimento. Menino de Engenho é um filme que parte de um romance social, é um filme que tenta examinar a condição de um certo segmento social brasileiro, que tenta examinar uma certa condição histórica brasileira. Mas eu diria que o Walter é talvez o mais autoral dos cineastas do cinema novo, porque é aquele que usa mais, que parte mais, que privilegia mais o seu próprio universo pessoal, ou seja, sua própria formação cultural, do que os demais. No sentido de que aquilo que ele, digamos assim, elege interiormente é aquilo que ele vai tentar colocar nas imagens e nos sons dos filmes dele. Ele é um cineasta que se deixa, digamos assim, cativar menos por questões que estejam para além dele. Ele não vai examinar uma questão social só porque ela é importante. Ela tem que ser importante, tem que dizer respeito à maneira pela qual ele encara aquela questão social. E o filme vai ser uma tradução dessa dinâmica, dessa tensão entre o mundo e como ele sente o mundo. Então, ele privilegia essa sensibilidade pessoal, essa sensibilidade particular, e na hora de compor um plano, na hora de estabelecer uma sequência, na hora de dirigir um ator, é essa sensibilidade que guia o trabalho dele. Não é a aplicação de um conceito, não é a aplicação de uma teoria, não é simplesmente enquadrar o projeto dele a algo pré-determinado, não é isso. É nesse sentido que os filmes do Walter, em geral, são considerados mais sensíveis. O gado não espera! Vamos! Só querem comer? Pro trabalho é preciso gritar! Seu Andorinha! Ô, seu Andorinha! Leve o gado pro pastoreiro! Ricardo, vá chamar o Zé Guedes! Quero a cana aqui hoje! Vai! Vamos! Você precisa ficar matuto. Tá gostando? Então vamos ver o Poço das Pedras. Vambora. É interessante que todos os diretores, todos os produtores de cinema, todo mundo de cinema insiste sempre em dizer que cinema é uma arte coletiva, em que todos participam e tal, mas raramente você vê isso na prática, num set, acontecendo de fato como uma coisa coletiva, né? Isso é mais um discurso do que de fato uma prática. No caso do Walter, isso realmente acontece, principalmente na relação dele com os atores e com o diretor de fotografia, etc., o diretor de produção, tal, onde há uma interação muito grande e, mais do que a interação, há quase que uma repartição de autoria, né? Então, principalmente o ator, para o Walter, é um animal tão sagrado, né, que ele não admite a hipótese de um filme que não seja criado junto com seus atores. Eu tenho um respeito enorme pelo ator. Acho que... E principalmente eu tenho muita curiosidade pelo outro ser humano. Eu tenho uma enorme curiosidade pelo outro. Isso é uma das coisas que eu mais aprendo em sala de aula, entendeu? Como é que são aquelas pessoas, entendeu? E as indagações que elas fazem, como é que elas se comportam diante daquilo que é mostrado a elas, entendeu? Essa atuação do Walter como professor e tal, ela se deu muito a partir depois da Ostra e o Vento, né? Quando ele entrou num momento difícil para levantar produções, etc. E ao mesmo tempo como a grande satisfação dele
ao fazer cinema é lidar com o ator, sempre, né? Lidar com a história, lidar com as questões dramatúrgicas da história, mas sempre através do ator, através da interpretação. Então ele encontrou nessas aulas para atores, de atores para cinema e televisão, uma maneira de continuar exercitando esse contato, né? E eu acho que foi uma coisa boa para ele, porque o manteve ligado a esse material, né? E é uma coisa boa para várias gerações de atores também que passaram por ele, pelos exercícios dele, pela metodologia que é muito própria, criada por ele, aquele negócio dos verbos, da forma do ator se aproximar do personagem através das ações mentais, etc. E existem atores apaixonados pelo Walter até hoje, a partir daquele momento, né? O Murilo Benício, por exemplo, foi um aluno dele em oficina de atores e que acabou entrando para a televisão e entrou para o cinema através das mãos do Walter. Mas no momento em que ele começou, era um momento em que o cinema valorizava muito mais a câmera em si, a câmera era o grande ator, a câmera na mão era o grande ator, do que o ator que tinha toda uma preparação anterior, que tinha estudado interpretação, que tinha, digamos assim, uma contribuição artística a dar. Digamos assim, esse ator podia ser simplesmente alguém que você pegasse ali no meio da rua, porque a câmera que faria o trabalho necessário com ele. O Walter já se diferencia nesse contexto por esse cuidado em relação aos atores, por essa preocupação em relação a como é que o ator pode transmitir seu mundo interior do trabalhador ator, como é que ele pode trabalhar o mundo interior da personagem, como é que ele pode fazer uma interrelação entre esse estado emocional e a paisagem à sua volta, esse estado emocional e o aparato do cinema, esse estado emocional e uma instância igualmente viva que era a câmera. O Walter introduz isso, aperfeiçoa isso, faz uma série enorme de experiências nesse sentido. Ele tem filmes que você possa considerar mais clássicos, por exemplo, um Inocência ou um Mostre um Vento, no sentido da interpretação. Tem filmes que você possa considerar mais experimentais, como por exemplo A Língua do Delírio. Tá? E nesse sentido ele é um homem aberto a diferentes tipos de intérpretes, a diferentes tipos de interpretação, a diferentes experiências com esse dado que faz parte do cinema. Quando te procuro nesses carnavais, eu reaprendo que a vida se aproveita enquanto dura. Que a vida dura só um dia, um porre, um gesto, um gemido, um canto, um pulo, um delírio. Ou pouco mais do que isso. Quando te procuro e não te encontro no meio dos blocos e dos rostos, me dou conta que a liberdade é pagã e a carne vale. 3 dias num só espaço de alegria e cansaço é uma dose suportável de liberdade para desafogar as velhas mágoas. Mas, sobretudo, o Walter, inclusive, tem a fama de escolher bem seus atores. Você citou alguns exemplos que formam, digamos assim, grandes interpretações, não só na obra do Walter, mas grandes interpretações dentro da história do cinema brasileiro. Seja trabalhando com atores extremamente experientes, como Lima Duarte, seja trabalhando com atores, ou no caso, uma atriz que está começando sua carreira, que é a Leandra Leal, que era o par do Lima na Ostra e o Vento. Então, o Walter tem a experiência suficiente, a concepção clara para lidar com aquele que tem uma formação, uma experiência colossal, que poderia inclusive trabalhar meio sem ele, mas também com aquele que precisa totalmente dele. E ele precisa equilibrar os dois. E aí está a grande arte do diretor de atores, equilibrar as diversas performances diante da câmera, porque nesse sentido a câmera é muito cruel.
Se as performances não estiverem adequadamente trabalhadas, a câmera vai revelar as deficiências. Vá pra casa. Minha casa agora é a ilha toda! De que adianta um vestido novo, hein? Se ninguém vai poder mesmo! Eu te odeio, viu? Eu te odeio, eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Saulo! 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 Quem é Saulo? Quem é Saulo? Marcela! Eu estou te esperando! Marcela! Quem é Saulo? Saulo! Saulo! Quem é Saulo? Saulo! Marcela, quem é? Saulo! Saulo! O que me interessa é, basicamente, eu acho que é, entendeu? É de onde sai, sabe? De onde nasce, sabe? Como nasce o contato humano, sabe? O interesse pelo outro, a fertilidade de ideias que nasce daí, entendeu? E o sentido da vida mesmo para um ser humano é o outro, entendeu? É o filho, é a mulher, é o amigo, né? As pessoas da tua rua. O mundo são as pessoas. Quando você volta aos lugares onde você já esteve com aqueles tantos amigos que já não existem e você procura aquele lugar estar intacto. Já me aconteceu isso. Eu convivi algum tempo em Roma. Então, em Roma, eu estive ali. Roma é intacta, né? Não houve especulação imobiliária, não. Acho que só no tempo do Nero, mas tá lá, parada, intacta no tempo. Aí você entra naquela praça onde você esteve com a pessoa que você amava, com aquele amigo, com aquela. E essas pessoas não existem mais. Existe exatamente aquela cadeira, existe exatamente aquela praça, aquele lugar, aquela escultura, aquela. E cadê aquelas pessoas? Então tudo aquilo só tinha sentido por causa daquelas pessoas, né? Você se relacionava, você via aquilo tudo por causa daquelas pessoas. Agora aquilo está lá, parado, né? É um quadro fixo. Mas não tem a vida que tinha antes, porque faltam as pessoas. Eu acho que o relacionamento humano, ele dá um outro sentido à vida. Então, eu me preocupo muito com isso nos meus filmes. Eu acho que me preocupo muito com as pessoas que são aqueles personagens. Gente.
Me interessa isso, me interessa essa fricção, sabe, do ator lá dentro de si próprio, como é que ele faz existir esse contraditório dentro dele, que é o que existe dentro da gente, sabe, o querer e o não querer, tudo ao mesmo tempo, entendeu? O amar e o odiar, tudo ao mesmo tempo, como a gente tem com os nossos irmãos, que você ama e odeia, quer matar, às vezes, né? Esse contraditório vivo. Como chegar nisso através dos atores é um jogo absolutamente fascinante. O que eu sinto é que é possível fazer um cinema em que a descoberta do humano, entendeu? A palpabilidade do humano, entendeu? Possa ser uma aventura de criação, entendeu? Você junto com a tua equipe de atores e com a tua equipe, entendeu? E que ao mesmo tempo isso tenha um conteúdo social e político tão forte quanto um filme que denuncia aquilo que a gente está farto de saber que existe, entendeu? O esgoto na favela, a miséria não sei aonde. Não é que eu acho que não deve existir isso, não. Acho que deve existir, tudo bem. Mas só isso, aí seria muito desagradável para os espectadores. Aliás, os espectadores já sentem isso. Eu digo isso porque tem gente que vem falar comigo a respeito do Desafinado. As pessoas veem de uma outra maneira e falam assim, graças a Deus, acabou aquele negócio. Infelizmente um filme que não fala de bala perdida, de não sei o quê, de violência, de polícia. O cara vem falar isso, mas ao mesmo tempo ele acabou de ver um filme que tem um conteúdo fortemente político. Ele falou da história dele, né, do que acabou de acontecer há poucos anos atrás com ele, né, de como o arbítrio chegou perto da gente e a gente conviveu com ele, entendeu? E levou gente que a gente gostava, que a gente amava e desapareceu com essas pessoas. E a gente ficou assim, sem resposta, até hoje, né? Foi um privilégio trabalhar com o Walter, né? Um dos grandes cineastas do nosso país. Um cara maravilhoso, tem uma filmografia espetacular. E, acima de tudo, uma grande pessoa, um grande amigo que eu ganhei na vida. Ele dá um espaço, assim, pro ator, sabe? Pro ator criar, pro ator dizer o que pensa, sabe? Assim, além de um prazer, é um processo criativo muito profundo, porque ele abre espaço pro ator. Ele está interessado em investigar a fonte de energia, sabe, do ator, de onde saem as coisas mais sinceras mesmo. E o Walter é uma pessoa extremamente paciente, talentosíssimo, super inteligente. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer nesse filme, por exemplo, durante o processo, foi de sentar assim nos intervalos e ouvir o Walter contar suas histórias. Não, eu acho o seguinte, cinema é obra de equipe, entendeu? O que eu quero é roubar os instantes de vida e de plenitude que estão ali. E isso aqui é minha maneira de captar isso, né? A coisa mais bonita que aconteceu não é isso, é que eles não se conheciam e eles ficaram amigos. Eu acho que eles ficaram amigos para sempre. Eu podia ficar, você ia gastar tua fita, é digital? É digital, não é chip? Ou é mini DV? Se tiver uma caixa, para falar do Walter tem que ter no mínimo uma caixa.